Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, a misericórdia, o Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas desta manhã. Gratos a Deus por este novo dia de vida, gratos a Deus por este novo amanhecer, pelo descanso, por aquilo que Deus fará nesta sexta-feira, dia 11 de abril do ano 2025. Estamos hoje a 11 de abril do ano 2025 e nós estamos aqui junto com a minha esposa, dando começo à Bíblia, o mate e o amanhecer. Entre chimarrão ou chimarrão, ou entre mate e mate, como você prefira falar, estaremos compartilhando uma palavra de Deus. A palavra de Deus, onde vamos estar falando sobre algumas decisões equivocadas que tomamos algumas vezes. Eram mais de 2 milhões de pessoas indispostas, inconformadas, que se rebelaram. Mais de 2 milhões de pessoas que se sentiram defraudada, entristecida pela atitude tomada pelo seu governante. Bom dia, Mari, na cidade de Taquarembó. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã de quinta-feira, juntamente com a sua família. Carla, bom dia. Deus abençoe poderosamente aqui na cidade de Cacequi, também junto com a sua família, que Deus venha abençoá-la de uma maneira poderosa. Uma nação inconformada, uma nação se rebela contra o seu governante. Roboão, rei de Israel, aquele que recebeu o reino após a morte do seu pai Salomão. Terceiro rei de Israel, supostamente, deveria de ser o terceiro rei de Israel. Porém, tudo isto vai ser opacado, tudo isto vai ser desfeito de uma maneira bastante trágica para este rei. Arilson, na cidade de São Francisco de Assis, bom dia, meu irmão, que Deus abençoe poderosamente tua vida nesta manhã. Um grande abraço para Jaqueline, para as meninas, que Deus abençoe o ministério de vocês aí. Eram milhões de pessoas que dependiam daquele governo. Quando um governo é justo, quando um governo está debaixo da vontade de Deus, o povo vive alegre, o povo se alegra, o povo prospera. Agora, quando um rei deixa de lado a Deus e quer governar através do orgulho, da vaidade, enfim, o povo vai sofrer. O povo de Israel estava sofrendo já nas mãos de Salomão, pois Salomão tinha começado a construir Miló e fechar as brechas da cidade de Davi. Ele estava ali então trabalhando e o povo estava sendo oprimido através do próprio trabalho, com míseros salários. Era uma opressão que tinha sobre o povo, de trabalho forçado, praticamente obrigatório, e os salários daquele povo eram muito pequenos, muito baixos. E se isto não bastasse ainda,
estavam os impostos que eles deviam de pagarem à coroa, à corte, ao Estado, para que pudesse então continuar com as obras que Salomão estava realizando. Lembrando que nesse período já Salomão tinha se afastado totalmente de Deus. Ele estava servindo aos deuses de Amon, dos assírios, enfim. Estava adorando a outros deuses. Até participou de alguns sacrifícios no Vale de Inom, onde se sacrificava, passaram o mate para minha esposa, que é que atende o mate aí, onde sacrificavam as crianças a um deus chamado Moloque, ou Milcom, que é o deus do aborto. Então essa era a situação, o panorama do povo de Deus, sofrimento. A esperança estava no novo rei que estava chegando. Aí o povo vai se reunir e vai pedir o seguinte a Roboão. Capítulo 12 de 1 de Reis, versículo número 4, nos fala da seguinte maneira: Teu pai nos impôs pesado jugo. Alivie agora tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impusera, e te serviremos. Mas ele lhes respondeu: Ide vós e apresentai vós a mim dentro de 3 dias. E todo o povo se foi. Existia uma certa esperança do povo. Quando ele deu esses 3 dias, foram 3 dias de comentários. O povo se reuniria na porta da cidade, os anciãos, para falarem sobre isto. Poderíamos dizer, nos nossos dias de hoje, 3 dias de incertezas, 3 dias de opiniões, de que iria acontecer, de que não iria acontecer. Estela Mari, na cidade de Montevidéu, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Ora, pela manhã, minha esposa abriu o WhatsApp ali e viu já os bons dias da nossa irmã Estela e disse: olha, já está aí presente. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã. Então, o que vai acontecer? A palavra de Deus diz que o rei Roboão, versículo número 6, consultou os anciãos que estiveram diante do seu pai quando ele vivia e lhes perguntou: que resposta me aconselhais que dê a este povo? Ele foi buscar um conselho. Ele foi buscar uma opinião das pessoas certas, daquelas que tinham estado durante todo o período do governo do seu pai e que tinham visto a glória da nação de Israel, mas também que tinham visto a decadência de Salomão e as consequências dessa decadência e o que estava acontecendo ultimamente na nação. O povo estava pedindo um alívio. Ele vai consultar aos anciãos. E eles responderam: se agora te fizeres servo deste povo, e lhes servires e lhes responderes, falando-lhes com boas palavras, eles serão teus servos para sempre. O que estavam dizendo os anciãos para Roboão? Isto é muito importante, isto é algo que vale muito para os nossos dias de hoje. Para toda pessoa que estiver em autoridade, que estiver liderando um povo, pode ser até um pastor, povo cristão, os discípulos de Cristo, uma nação, um município, deve se governar com sabedoria e deve saber algo que aqui os anciãos muito bem
vem mostrar a Roboão: se tu um servo do povo, se tu um servo do povo, ou seja, é um empregado, é um funcionário, alguém que está para servir a nação e não para servir-se a si mesmo, ou alguns achegados, ou aqueles mais privilegiados que estão ao seu lado. Este foi o conselho dos anciãos para Roboão. Se os governantes dos nossos dias de hoje, e quando falo de governante, falo de todas aquelas pessoas que estão liderando, que estão ao frente de um grupo de pessoas, que são responsáveis por elas tivessem consciência da responsabilidade que foi colocada nas suas mãos. E se elas verdadeiramente olhassem para o povo e reconhecessem ao povo como uma autoridade, seria muito melhor o seu governo, a sua gestão. Tem uma frase que diz que o poder emana do povo. O poder, ele não emana dos governantes. O poder emana do povo. O povo coloca governantes e tira governantes. Agora, neste caso que nós estamos falando, está também a presença do Senhor no meio desse povo. E Deus já tinha falado para Salomão que seu reino ia ser dividido. Agora, a decisão de Roboão poderia acelerar ou postergar a divisão do reino. A decisão de Roboão era algo muito importante. Aí é onde entra o livre-arbítrio das pessoas, nossas decisões. Deus colocou na nossa frente a vida e a morte. Agora Ele nos deu o poder da decisão. Nós vamos decidir qual caminho iremos seguir e qual caminho deixaremos de seguir. E esse caminho que vamos seguir, se está dentro da santa, perfeita, agradável vontade de Deus, vai ser próspero, vai ser um caminho de justiça, quando colocamos a Deus no meio. Roboão vai dizer para eles o seguinte, ou faz o seguinte no versículo número 8. Porém, o rei deixou de lado os anciãos e consultou os jovens que haviam crescido junto com ele, que estavam diante dele. Ele vai agora conversar com os jovens, aqueles que falam a mesma linguagem. Ah, que meus pais não me entendem. Ah, que meus avós não me entendem. E vão se aconselharem com os seus colegas do colégio, seus colegas do futebol, do trabalho, aqueles que têm os mesmos pensamentos, ou mais ou menos a faixa etária da mesma idade. E ali, então, vai chegar à seguinte conclusão. Perguntando-lhes que aconselhais, vós que responda ao povo que me disse, alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que se haviam criado junto com ele responderam da seguinte maneira. Responde assim ao povo que te disse, teu pai nos impôs pesadamente jugo, tu alivia-nos de nós, alivia de sobre nós. Diga-lhes, meu dedo mínimo é mais grosso do que o polegar do meu pai. Meu pai vos impôs jugo, eu aumentarei vosso jugo. Meu pai vos castigou com varas, porém eu vos castigarei com flagelos. Conselho
dos jovens, conselho dos seus amigos, dos seus conselheiros, das suas pessoas de confiança. Ele desprezou o conselho dos anciãos, daqueles que estavam junto com seu pai. Ele desprezou até os ensinamentos do seu pai, pois Salomão recomenda honrar aquele que tem cabelos brancos. Salomão manda honrar aos pais, aos anciãos. Seu livro de Provérbios. E esse ensinamento ele deveria ter tido diretamente do seu pai. Ele não soube o que é misericórdia. Ele não soube o que é ter compaixão do povo. Muitos chegam ao governo através de promessas. Promessas que são feitas ao povo. E o povo, muitas vezes, sem consultar a Deus, ele acredita nessas promessas. E logo coloca um governante que, ao pouco tempo, eles vão perceber de que não era tão assim como ele tinha prometido. Mas ele tinha que dar uma resposta à nação. Ele tinha que trazer uma resposta à nação de qual seria a sua decisão. Os impostos vão ser aumentados ou vão ser diminuídos? O trabalho vai ser bem remunerado ou não vai ser? Qual vai ser a tua atitude respeito ao povo? E essa resposta chegaram uns 3 dias e ele tinha que dar ao povo. Lembrando que o propósito de Deus era dividir o reino. Ali no meio daquela multidão estava Jeroboão, também esperando a promessa de Deus que tinha sido feita a ele através do profeta Aías, quando o profeta Aías falou para ele que ele iria assumir 10 tribos de Israel. Mas não podemos deixar de falar que Jeroboão não se adiantou ao propósito de Deus. Ele esperou em Deus. Ele não formou um exército para entrar em guerra contra Roboão e arrebatar da sua mão aquelas 10 tribos. Ele esperou nas promessas de Deus. Esse é o problema de muito cristão que não espera nas promessas de Deus. E tem muitas promessas que são feitas dos púlpitos, que não são promessas de Deus. São promessas de homens. São promessas de pessoas que muitas vezes fazem promessas sem alguma base bíblica, sem direção do Espírito Santo de Deus. Então isto faz com que muitos se afastem da fé e nunca mais voltem ao caminho do Senhor. Chegou o dia, a resposta de Roboão vai ser o seguinte, versículo 12. Aos 3 dias se apresentou Jeroboão e todo Israel com ele diante de Roboão, tal como o rei lhes dissera: apresentai vós a mim ao 3º dia. E o rei respondeu ao povo duramente, não dando atenção ao conselho que lhes haviam dado os anciãos. E lhes respondeu conforme o conselho dos jovens: meu pai vos impôs pesado jugo, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com vara, porém eu vos castigarei com flagelos.
Em outras traduções diz com escorpiões. O rei, pois, não fez caso do povo, porque isso foi provocado de parte do Senhor, para que o Senhor cumprisse a palavra que tinha falado por meio do seu servo, o profeta Aías, de Siló a Jeroboão, filho de Nebate. Ao dar conta a todo Israel de que o rei não lhes fizera caso, o povo respondeu ao rei dizendo: não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Ó Israel, olhe agora para a tua própria casa. Davi, então, os filhos de Israel se retiraram, cada um à sua cidade. Decisão errada. Decisão equivocada. Nós, todo dia da nossa vida, temos que tomar uma decisão. Todos os dias da nossa vida, devemos e temos que tomar uma decisão. Esta hora da manhã, já muitos estarão decidindo, por exemplo, o que vai ser o almoço. Alguns estarão decidindo, por exemplo, nesta hora de manhã, que está por chover aqui na cidade de Cacequi, se sai com guarda-chuva, se não sai com guarda-chuva. São decisões, são exemplos que estou dando de decisões que devemos de tomar no nosso dia a dia. E como nós temos essa liberdade de parte de Deus, de tomar as nossas decisões, o melhor que nós podemos fazer é consultar a Deus sobre as nossas decisões, sobre decisões importantes que devemos de tomar. Devemos de buscar a Deus pedindo direção. Devemos de buscar a Deus pedindo sabedoria. Não podemos ser tão emocionais e tomar decisões que logo vão prejudicar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nossos familiares, o nosso relacionamento com o povo. Davi tinha logrado unificar as 12 tribos de Israel. Primeira tribo, ele foi ali que recebeu ele como rei, foi Judá. Logo depois veio Israel, todo Israel. As outras tribos, Benjamim, Manassés, Rubem, os levitas já estavam em Jerusalém. E por aí vai indo. Judá foi a primeira que aceitou a ele. Manassés, Dan, as 12 tribos se uniram debaixo do governo do rei Davi, debaixo do governo do rei Salomão. Agora estão 10 tribos indo para o norte. Deus já tinha alguém para governar essas 10 tribos. Esse alguém era Jeroboão, filho de Nebate, que tinha sido escolhido por Deus. A palavra de Deus diz que ele era um homem valente. Que aprendemos com isto também? Que ninguém é imprescindível. Que não podemos nós enganar de que aquilo que eu faço, outro não fará. Pode fazer melhor ainda. Não podemos ser tão orgulhosos de pensar que aquilo que nós estamos fazendo, outro jamais vai poder fazer. Que somos os únicos, que podemos estar em determinado lugar, em determinado cargo. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Desde presidente de uma nação, desde senador, deputado, vereador, prefeito, secretários, pastores, evangelistas, diáconos,
enfim. Vá pensar, intercessores. Romanos capítulo 12, verso número 3, diz que não pensemos além daquilo que nós somos. Não podemos pensar de que nós somos imprescindíveis. Não podemos pensar de que nós somos únicos. Pois Deus coloca e Deus tira. Deus te dá um cargo e Deus te retira o cargo. Deus te dá uma unção e Deus tira essa unção. Tem alguns que hoje dizem que a unção não se perde. O que aconteceu com Saul, por exemplo, para citar um rei de Israel. Primeiro rei colocado por homens. Primeiro rei colocado por Deus foi Davi. E daí para frente seguiria sendo essa linhagem de Davi. Porque Deus fez uma promessa para Davi. Mas e como? Agora a linhagem de Davi perderia o trono? Não. Por amor a Davi, Deus vai deixar Jerusalém, o reino de Judá, debaixo do governo de Roboão. Porque Deus é fiel às suas promessas. E Deus tinha prometido a Davi que isto iria acontecer. Deus tinha prometido a Davi de que isto iria acontecer. Que a sua linhagem estaria perpetuamente no trono. Veja bem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem da linhagem da casa de Jessé. Vem da linhagem de Davi. E ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quantas promessas Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Mas nós estamos dispostos a esperar realmente na promessa de Deus? Ou queremos acelerar as promessas de Deus? Davi esperou o tempo. Davi não se levantou contra Saul. Foi Saul quem se levantou contra Davi. Saul quis matar Davi. Agora Davi teve oportunidades para matar a Saul, mas não fez, porque ele esperou o tempo de Deus. Jeroboão tinha essa promessa, ele poderia ter vindo e feito uma guerra civil em Israel. Porém não, ele esperou na promessa de Deus. Jeroboão vem transformar-se no primeiro reino de Israel, depois das 10 tribos do norte, depois que se divide o reino. Roboão vai ficar em Jerusalém, com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Um esperou o tempo de Deus, o outro não soube administrar a sua própria vida no que se refere a decisões. Estamos chegando a mais um final de semana. Hoje é sexta-feira. E você tem a oportunidade, neste final de semana, de poder congregar. Na sua cidade, logicamente, que tem vários templos, várias congregações, ou igrejas, como você queira chamar, onde se prega a verdade, e você pode participar dos cultos durante este final de semana em um desses locais. Aqui nós hoje temos às 18h30 o nosso culto. Então você tem o poder de decisão.
de levantar-se em fé da sua casa e chegar até a casa de Deus, ou de ficar deitado no sofá assistindo uma TV. A decisão é sua. Deus está disposto a abençoar a sua vida. Agora, quem vai decidir receber essa bênção ou não é você, através de um acto de fé. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo, te agradeço e exalto o teu santo e soberano nome, meu Deus. Senhor, que venhamos ter um final de semana abençoado, Pai. Final de semana, Senhor, onde possamos estar em comunhão contigo, meu Deus, com a nossa família e com a tua igreja, Pai. Senhor, que possamos estar nos cultos, meu Deus, deste final de semana. Que possamos ouvir a tua voz. Que possamos, Senhor, esperar em tuas promessas. Que possamos, Senhor, agir em fé, levantando nós em fé, ó Deus, para buscar um lugar para adorar-te e para glorificar-te durante este final de semana. Senhor, que seja um final de semana sobrenatural, um final de semana onde possamos ver a tua glória, onde possamos, Senhor Deus, sentir a tua mão de poder sobre nossas vidas e, sobretudo, Senhor, um final de semana de milagres, de glória, de realizações, meu Deus. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será até segunda-feira, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos aqui com a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Que a graça, a paz, a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.